Começa agora pelo canal Yahushua Reina para Sempre a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue com o embaixador de Cristo, Fernando Pereira Batista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Fernando Pereira Batista com a série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Eu quero fazer essa série aqui, meus queridos irmãos, em 5 partes. 5 partes aqui. Hoje é a segunda parte. Falamos aí da primeira parte, os irmãos podem estar vendo. Nós estamos passando esse conhecimento da graça de Deus, das escrituras já cumpridas aqui no canal. E nós estamos aqui crescendo na graça, no conhecimento, o conhecimento espiritual, o conhecimento que Deus nos ensina na sua plenitude. Eu sou Fernando Pereira Batista, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, juntamente com minha página no Facebook, com o grupo do Evangelho Eterno, levando essa expansão do reino de Deus, que é uma condição, que é um estado para que as pessoas que vivem nas obras da carne venham conhecer esse reino espiritual. Hoje, no outro vídeo, eu estava falando sobre os corpos que Deus participou, né? Os corpos que Deus teve. E vou ser bem rápido e breve para nós já entrar aqui no capítulo 2, versículo 14 do livro de Hebreus. Isso é muito interessante, que eu falei que Deus teve 4 corpos na história da humanidade. O vídeo está aí, os irmãos podem estar vendo e ouvindo o vídeo. Eu falei que Deus, ele teve o seu primeiro corpo que ele criou lá do pó da terra. Nós conhecemos a história de Gênesis, né? Não é história que está passando, não é essa novela gospel, né, que está passando. Essa novela gospel não é o Gênesis da Bíblia. Eu falei que no livro de Gênesis, das Escrituras Sagradas, Deus soprou o fôlego de vida em Adão, e junto com o fôlego de vida foi a essência de Deus, foi a soberania, foi o poder de Deus. O homem se tornou perfeito, soprou faixa, né? E isso nós aprendemos. E aí nós aprendemos também no outro vídeo que eu falei que está escrito no livro de Gênesis que o homem tornou-se um ser vivente. Outras traduções, tornou-se alma vivente. Outras traduções, tornou-se um ser vivente. Ele foi criado perfeito. Aquela condição que ele estava era de perfeição, a condição lá no Éden. E eu falei que aprendi também com o nosso querido irmão Paulo, nosso querido abençoado irmão Paulo, paz e graça, nosso querido irmão, ali no canal Luzes da Graça. Nós estamos aprendendo muito, porque aqui nós aprendemos uns com os outros, e essa humildade vai fazendo nós crescer em conhecer mais o Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. E o homem se torna alma vivente depois que ele consome o pecado. Ele se torna alma vivente, e que depois a alma do homem foi condenada. E eu entrei com essa série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Quero lembrar os irmãos também que esse espírito não é o espírito com E minúsculo, é o espírito com E maiúsculo, o próprio Espírito de Deus. Em algumas traduções diz que o espírito com E minúsculo é a alma, mas isso nós vamos ver lá na frente. Quero lembrar os queridos irmãos também
que o corpo de Adão, ali estava o Espírito de Deus perfeito. E também cheguei a uma conclusão, eu, Fernando Pereira Batista, que o corpo de Melquisedeque era um corpo perfeito como era o corpo de Adão. Por mais que ele interagiu com Abraão, nós vemos isso aqui no próprio livro de Hebreus, capítulo 7. Olha, que coisa extraordinária e fantástica. Para os irmãos que abram aí, só uns capítulos para frente, 5 capítulos para frente, olha só o que diz isso aqui. Hebreus capítulo 7 diz: porque este Melquisedeque, vírgula, era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, vírgula, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, vírgula, e o abençoou. E a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente, é por interpretação, vírgula, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Aí, versículo 3, ele diz, sem pai, olha só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, vírgula, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, vírgula, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, vírgula, permanece sacerdote para sempre. Feito semelhante. Semelhante. Não é igual. Então nós vemos aqui que a Yeshua, Jesus de Nazaré, quando eu falo tricotomia, não estou me referindo ao Espírito com E minúsculo. Eu estou me referindo ao Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito perfeito do próprio Deus. Os irmãos entendem? Porque a religião, quero deixar isso aqui bem claro, que eles entendem que a tricotomia é o próprio Espírito do homem, entendem que é o corpo e a alma humana. Assim a religião entende, eles entendem dessa forma, teologia moderna, com seus teólogos. Mas nós em graça entendemos que aqui é o próprio Espírito de Deus estava na vida, foi feito, Adão foi feito perfeito, o Espírito de Deus dentro deles, Deus soprou a sua essência, a sua sabedoria. Não foi aquela palavra por fé que ele criou os animais, as almas viventes. Então nós acreditamos que essa tricotomia não é da forma da religião, que é o próprio Espírito do homem, mas sim o Espírito de Deus. Ele foi feito com o Espírito de Deus, ele era perfeito antes de se tornar alma vivente, uma vida vivente. E aí essa vida pode ser entendida como alma, fôlego de vida pode ser entendida como alma. Então Deus fez ele com o próprio Espírito, e o Espírito estava no homem Adão, o próprio Deus no homem Adão, era perfeito, com um corpo, entendendo um corpo incorruptível, e ele já estava com a alma, com a mente ali, porém, ele foi feito um ser vivente, mas esta alma é a mesma, não estava condenada. Os irmãos entendem? E ele estava com seu corpo ali, um corpo, entendendo assim, um corpo celestial. É a forma que eu falei aos irmãos, não da forma que a religião ensina, que é o próprio espírito do homem, depois a alma do homem e depois o corpo do homem. Não. Então, eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Hoje tem uma pérola da graça muito especial, uma iluminação muito clara. Os irmãos vão entender e vão compreender o que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Quero fazer uma correção aqui também desses dois versículos. Eu já li o texto e contexto no primeiro vídeo. Os irmãos podem estar acompanhando para entender o que o apóstolo Paulo, eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus,
Se não foi ele, também não tem problema, porque os teólogos modernos, eles não aceitam isso. Eles acham que nós estamos falando bobagem, heresias, que foi o apóstolo Paulo, porque eles estudam, porque foi o apóstolo Paulo, não tem um autor. Mas o interessante não é isso, o interessante é que escreveu, e a escritura é verdadeira, é genuína, e isso é maravilhoso em graça. Então nós aqui acreditamos que foi o apóstolo Shaul, chegou no português do Brasil, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, que foi confiado o evangelho da incircuncisão, porque o evangelho da graça aos gentios, aos muros fora dos muros de Jerusalém, aos gentios. E está lá, ele escreve aos Gálatas, viu, irmãos? Agora é ele mesmo que escreve aos Gálatas. A Galácia recebeu a palavra dele e ele disse que para ele foi confiado o evangelho da incircuncisão, e para o apóstolo Paulo foi confiado o evangelho da circuncisão. Circuncisão era o evangelho da lei, ordenança, mandamentos, que ia chegar ao reino de Deus, que ia chegar, estava lá na lei, que ia chegar ao reino dos céus. E o evangelho da graça é aquele evangelho que o apóstolo Paulo disse que ele foi levado ao terceiro céu, foi revelado para ele coisas maravilhosas. E aquele o Espírito do Cristo ressuscitado apareceu para ele no caminho de Damasco, ele caiu. E ele disse, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3, ele falou aos hebreus dizendo: olha, vocês fiquem sabendo, irmãos em Roma, que acreditam em Jesus de Nazaré, que nós fomos batizados, foi na sua morte. Nós não fomos batizados na morte. Nós não fomos batizados, falando assim, no batismo de João Batista, lá nas águas, porque eles transgrediam um mandamento do 613 e eles tinham que jogar o sangue do animal, que representava a alma, a vida do animal, e descer no Rio Jordão para perdoar aquele mandamento que eles erravam. Então, eu quero deixar bem claro para os irmãos aqui. Então vamos lá, Hebreus 2:14, essa série Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, nós vamos entender desde o princípio do mundo velho até o último momento do mundo velho. Vamos aprender lá do mundo velho, o mundo da lei, o mundo de Moisés, a velha aliança, até a destruição de Jerusalém no ano 70.C. Ano 70D.C. depois de Cristo. Vamos lá então. Aqui muitos pregadores da graça se confundem também. Eu também já me confundi muito, já ensinei errado também. Tenho aqui tem um equívoco aqui que os irmãos em graça lê. Não quero confrontar os irmãos, mas é bem claro isso aqui, meus irmãos, que a gente tem que tomar cuidado. Lemos desse contexto e Deus nos dá entendimento. Eu sempre falo que o capítulo é o pai do versículo, é uma alegoria aqui. O capítulo é o pai dos versículos deste contexto, senão vira pretexto. Nós temos a mente de Cristo. Deus deu esses dons para nós, não é verdade? Então, eu também li assim porque eu aprendi muito com os irmãos em graça, mas aprendi errado. Vamos lá. O que diz aqui? Vamos ver se o celular aqui vai segurar. Vamos ver se segura. Olha só. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, vírgula, também ele participou das mesmas coisas, vírgula, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, vírgula, isto é, vírgula, o diabo.
chama suas atenções para o versículo de número 15, diz: e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu vou repetir para vocês, para os irmãos entenderem, prestar muita atenção o que o escritor aos Hebreus está ensinando aos hebreus na sua época, antes da destruição, antes do final da lei de Moisés, do mundo velho. Olha o que ele diz: e visto como os filhos participam da carne, do sangue, vírgula. Os filhos lá no antigo mundo, quem era, Fernando? Os filhos que estavam participando, quem é? Qual eram os filhos que estavam participando dessa carne? Aqui carne, órgão, mente. Quem eram os filhos que estavam participando do corpo, da vida, do sangue? Quem estava participando com o seu corpo, com a sua alma? Quem estavam participando? Os escolhidos. Lá estavam os escolhidos antes da destruição, e lá estava aqueles que Deus deu entendimento a eles, para que eles viessem a acreditar no Messias, para que eles viessem a acreditar em Yahushua, prometido, falado, para cumprir a lei. Cumprir a lei. Porque as pessoas não entendem, as pessoas não estão entendendo ainda que Yahushua veio cumprir a lei. Ele não veio, como é que eu falo assim, como muitos ensinam aí, que ele veio descumprir a lei. Não, ele cumpriu aquilo que dele estava escrito no livro da lei. Está bem claro isso, meus irmãos. Ele não veio transgredir, ele não foi um transgressor. Por quê, Fernando? Porque ele veio cumprir lá no seu corpo, revestido. Olha, ele veio cumprir esta lei no seu corpo, no seu espírito, no seu próprio espírito, revestido de carne e sangue. Ele diz: os filhos participam da carne e do sangue. Quem é os filhos aqui, Fernando? Quem é os filhos que ele está relatando, que ele está falando? Ele está falando nada mais, nada menos dos espíritos. Ele está falando dos espíritos que o próprio Criador, o Altíssimo, criou no lugar invisível, antes da fundação do mundo. Ele está falando dos espíritos revestidos de carne e sangue, filhos. Deus é Pai dos nossos espíritos. Deus, eu vou repetir, Ele é Pai dos nossos espíritos depois do juízo que se deu no ano 70, com a destruição do mundo velho, com a destruição da velha Jerusalém. Nós fomos criados no lugar invisível, espiritual, e estamos participando de carne e de sangue. A eleição estava lá com eles em vida. Eles, quando estavam em vida, dicotomia, alma e corpo. A morte espiritual estava lá. A lei de Moisés estava lá no mundo velho. E nós vamos entendendo isso aqui. Então, peço aos queridos irmãos, que as pessoas perguntam: Fernando, mas como você pode dizer que os filhos são espíritos? Tem alguma base bíblica aí no Antigo Pacto?
algum profeta falando sobre isso? Tem, meus queridos irmãos. Vamos lá, abra a vossa Bíblia aí. No livro do profeta Jeremias. Olha isso aqui, meus queridos irmãos, como é bem claro. Tem muitos capítulos, muitos versículos. Eu não vou para frente porque não dá. Se eu for mostrar aqui, vamos ter mais nessa série. Tem muito tempo. A gente vai estar mostrando aqui para os queridos irmãos o livro de Jó, Salmos, Provérbios. Tem muitos livros aqui que é muito maravilhoso, falando sobre os espíritos feitos antes de participar de carne e sangue. Vamos lá. Olha o que diz isso aqui. Jeremias, capítulo 1. Eu peço, irmãos, que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. É só um dos profetas que está falando isso aqui. Jeremias, filho de Iquilias. Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Iquilias, um dos sacerdotes que estava na Dote, na terra de Benjamim. Olha só, versículo 2, a qual veio a palavra nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Então, a palavra veio de Deus, não veio de outro profeta, não veio do rei, não veio do rei Josias, não veio dos sacerdotes que estavam lá, veio de Deus. Então nós temos que entender quando Deus fala, quando o profeta fala, quando o rei fala. Essa é a mente iluminada da graça. E o versículo de número 4, ele diz: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, versículo 5, antes que te formasse no ventre, te conheci. Olha as qualidades do Altíssimo, desse Espírito único, maior, Pai dos nossos espíritos. Ele disse ao profeta: antes que você fosse formado é o quê? Ossos, sangue, coração, órgão, cérebro, olhos, cabelos. Nem conhecia nem o bem nem o mal. Ele diz ao profeta: eu já te conhecia. Viu, pastores de nome? Vocês que apresentam as crianças em cima desses palanques que vocês chamam de altar, pega aquelas crianças lá e apresenta, leva lá naquele altar e diz para Deus: Deus abençoa essa criança, que essa criança pode ser, ela vai ser abençoada, vai ser próspera, dá saúde para ela, escreve uma história na vida dela, uma vida financeira ótima, abençoada, com saúde, que não venha a ser um drogado, um maconheiro, que não venha a ser um assassino, que não venha a ser isso e aquilo. Eu abençoo, eu consagro, você consagra nada. Porque Deus já conhecia cada um de nós. Antes de ser formado osso, pele, sangue, nervo, Deus já conhecia. Em graça, Deus não pega. Aliás, ninguém, nem pastor presidente, nem apóstolo, nem missionária, nem missionário, nem homens que se dizem que falam línguas dos anjos, ninguém na terra, nenhum ser humano pega o Criador de surpresa. Essa é a série dos espíritos revestidos de carne e sangue. Então ele disse a Jeremias, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Versículo 6, ele disse, então disse, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino.
Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para livrar, diz o Senhor. Não sei falar, antes que eu te formasse, Jeremias, eu já te conhecia, antes que você fosse carne, antes que você fosse osso, antes que você fosse cérebro lá no ventre da sua mãe, eu já te escolhi, eu já te designei, eu já te coloquei como um profeta para profetizar. Senhor, eu não sei falar, sou um menino, sou uma criança. Ele diz, não importa, Jeremias, porque eu estou no controle, porque eu sou o Pai do seu espírito. Você já estava comigo de antemão, eu já te conhecia, eu criei o seu espírito. E você agora, Jeremias, eu vou falar agora de mim mesmo, como o apóstolo Paulo disse, de mim eu falo, antes que eu gerasse, antes que você se formasse, carne e osso, eu já te conhecia lá em cima, eu já te criei, Jeremias. Você é o meu espírito, você é o meu espírito, eu sou o Pai do seu espírito, Jeremias. Nenhum ser humano pega Deus de surpresa. Não adianta, pastores, apresentar os bebês de colo, não adianta orar, não adianta meter óleo na cabeça, não adianta jogar lá naquelas águas que vocês dizem que estão batizando, não adianta estas coisas humanas, porque Deus, Ele já conhece antes que nós vieste a este mundo, porque Ele é o Pai dos nossos espíritos. Antes que eu te formasse, eu te conhecia. Antes que saísse da madre, olha, eu te santifiquei, te dei para o profeta. Essa é a série, isso aqui está no antigo pacto. Aqui estava um corpo, uma alma, sendo formada no ventre da sua mãe. Mas esse corpo e essa alma, Deus ia dar entendimento, ia sair dele, ia entrar dele, ia falar na boca dele, e foi dado ele para as nações. Foi o profeta verdadeiro de Deus. Olhem a soberania do Criador. Então nós aqui vamos aprendendo essa série, Espíritos Revestidos de Carne e Sangue. Depois eu vou ficar com a terceira parte, percorrendo mais a Escritura, mostrando que o mundo velho da lei era uma coisa, meus amados. Lá existia eleição. Lá os escolhidos, Deus entrava e saía deles. Mas agora no mundo da nova aliança, todas têm o Espírito de Deus. A nossa carne não aceita isso, que todos estão com o Espírito de Deus. Claro que está, porque se a nossa carne não aceita, é porque a nossa carne diz que o sacrifício de Cristo foi imperfeito. Mas volta no versículo 14, aqui na série de Espíritos Revestidos de Carne e Sangue, olha, eu fui lá para mostrar que esses espíritos, não é que eles veio eleitos, não. Eles não vieram eleitos do lugar invisível. Deus não fez eles para ser eleitos, como é pregado aí, até mesmo em graça, que eles chamam de calvinismo na religião. Não. É que esses espíritos que Deus criou, meus irmãos, nunca esteve em uma condição de salvação ou de condenação. Aí você me pergunta, por que, Fernando? Como que você sabe isso? Que o espírito nunca esteve numa condição de salvação e nem de perdição e nem de condenação. Porque Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito. O espírito não é carne.
O Espírito é perfeito. O Espírito não é carne, não é sangue, não é alma. O Espírito é perfeito. Então nós aqui aprendemos que a salvação do antigo pacto, meus irmãos, era da mente. A salvação da mente. Eles se esforçavam para entrar no reino de Deus. Eles tentavam sair da situação que eles se encontravam, porque eles estavam numa condição difícil, sem o Espírito de Deus permanente dentro deles. Estavam cerrados debaixo do pecado. Estavam cerrados com um espírito opositor, a qual seu pai trouxe, criou e separou eles eternamente de Deus. Mas Deus escolheu os escolhidos para entrar e sair. O Espírito nunca esteve numa condição de ser salvo e nunca esteve numa condição de ser condenado. O que esteve numa condição de ser salvo ou condenado foi as almas dos homens no antigo pacto. E agora, Fernando, no novo pacto, na nova aliança, qual é a condição então na nova aliança agora no século 21? No século 21, a condição da mente ser salva agora é com o entendimento da graça de Deus, que é entrar no reino de Deus, que é uma condição, que é deixar suas obras carnais, obra do corpo, da carne, da friboi. Vamos chegar lá, na parte 3, parte 4, parte 5, parte 5. Vamos falar o que é o reino de Deus. Se ele está aqui ou se ele está lá depois do sol e da lua. Versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne, já falei, é os espíritos criados por Deus. Ele é o Pai do nosso espírito. Esses espíritos, agora na nova aliança, estão participando de carne e sangue. Vírgula, também ele participou. Quem participou? Yahushua participou de carne, sangue e alma. Para fazer o que, Fernando? Para perdoar os hebreus. Para aniquilar aquilo que Adão criou no paraíso. Um espírito opositor da mente. Viu, irmãos pregadores em graça? Para que pela morte, a morte aqui não é a morte biológica, qual que o escritor aos Hebreus está dizendo a morte espiritual. Ele participa, olha só como isso é bem claro, meus queridos irmãos, que tinha o império, porque pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aqui é algo espiritual, não é um ser espiritual como a religião ensina. Eu vou voltar com a terceira parte, mostrar a vocês, meus queridos irmãos do canal Yahushua reina para sempre, que esse que foi aniquilado lá no madeiro, não foi a lei de Moisés. O versículo 15, 14, 15, nós voltaremos. Não perca. Tá bom, meus queridos irmãos? Quem foi esse diabo aniquilado? E que foi que ele livrou todos que com medo da morte. Olha, com medo da morte. Eles estavam com medo do quê, Fernando? Não perca a terceira parte. Quem era esse diabo que foi aniquilado? Quem foi? Eles tinham medo de quê?
Qual era o medo que eles tinham lá no Antigo Pacto, no mundo velho? Por que eles tinham medo? Essa é a série Espíritos Revestidos, Cobertos de Carne e Sangue. Os filhos, os Espíritos de Deus, estão participando agora nesse mundo temporal, aleatório, de carne. Mas o Espírito do Criador está sobre cada um de nós. Tô indo. Um abraço a todos.